E aí, pessoal, tudo bem? Que satisfação compartilhar com você mais esse momento. Muitos de vocês já me conhecem. Eu sou o professor Sérvio Buccioli e a minha principal formação é em educação física. Porém, como educador físico e profissional da saúde, eu fiz o meu mestrado em Biociências pela Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Lá, nós desenvolvemos muitas pesquisas científicas, sempre voltadas aí para nutrologia, para nutrição e para suplementação associadas ao exercício físico. Minhas publicações de maior relevância tratam de danos causados no DNA renal pelo exercício em excesso e a ação antioxidante, ou seja, a ação preventiva no estresse oxidativo causado no organismo por essa suplementação. Em resumo, nós tentamos demonstrar a importância do exercício e da suplementação quando são bem orientados. E já fica aqui a nossa primeira dica, que você sempre procure bons profissionais especializados que possam te orientar nos exercícios com muita segurança, pessoas que aí estudaram e que conhecem realmente do assunto. O que também temos que aplicar é a nutrição. Os nutricionistas hoje se dedicam muito e são eles que estão aí habilitados para prescrever as dietas. Isso parece bastante básico, a gente sempre reafirma isso, não é verdade? Mas você já deve ter ouvido muitas e muitas vezes que o exercício mal orientado, ele realmente traz mais malefícios que benefícios. Então procure um profissional de educação física, procure um nutricionista sempre para orientar o seu exercício, a sua dieta e a sua suplementação. Pois se você estiver muito atento a isso, você vai ver que vai poder confiar sempre nessas pessoas e melhorar sempre a sua saúde. Bom, profissionalmente eu sou palestrante, sou docente do Claretiano Centro Universitário e participo aí dos cursos de nutrição e também de educação física presencialmente e à distância. Eu escolhi nesse congresso um tema que com certeza você vai gostar: Superman, saúde e suplementação. Esse assunto ele aguça muita curiosidade, desde as conversas mais informais, como pessoas que caminham em uma avenida, até nos congressos científicos, nós vemos assim bastante pesquisadores exponenciais às vezes da área, que se dedicam a discutir esse assunto. Onde estética relacionada a Superman, saúde que nós tanto buscamos e a suplementação que muitas vezes são colocadas aí nas nossas aulas, serão então o nosso assunto nesse congresso. Claro que o objetivo é trazer para você um direcionamento. E jamais vai ser a nossa intenção tentar esgotar esse assunto, até porque isso seria impossível. E mediante um universo tão grande de pesquisas, blogs, sites e outros materiais que versam sobre o assunto, não seria nenhuma pretensão nossa aí acabar ou esgotar esse assunto. Vamos começar então? Vamos falar sobre os recursos ergogênicos, que é realmente um assunto da atualidade e que é muito discutido e muito divergente entre educadores físicos, nutricionistas e profissionais da saúde que lidam com esse assunto. Em especial quando nós falamos de suplementos alimentares para praticantes de atividade física, exercício ou esportes, encontramos um número gigante de informações científicas e empíricas, o que dificulta ainda mais o esclarecimento desse universo tão abrangente de informações. Assim, para expandir o seu conhecimento, sempre pesquise artigos, livros, revistas, mesmo sites e videoaulas que são confiáveis. Tome muito cuidado com informações que não dizem a verdade e que somente querem promover os seus produtos. Mas de onde surge tanta necessidade e tanta confusão quando o assunto é suplementação? Você já pensou nisso? Como um assunto tão popular e divergente pode ser tão intrigante assim? Será que a suplementação realmente funciona? Porque a maioria das pessoas, quando procuram atividade física, a primeira atitude que elas tomam é realmente procurar um suplemento alimentar. Será que essas pessoas precisam desse suplemento? Bom, vou tentar explicar um pouquinho dessa história que é bem antiga. Vamos começar pelo mais básico. Vocês conhecem esse carinha aí? Bom, deixa eu até me redimir. Essa cara feia aí, daqui a pouco eu vou tomar uma porrada. Esse é o nosso super-herói. Claro que vocês conhecem, desde a infância ele te acompanha. Quem de nós não queria manter um peitoral assim? Olha só. Bom, olha aí. Esse é o meu, tá? Esse é o meu Superman, o meu brinquedo.
Quantas vezes na nossa imaginação nós não fomos esse Superman? Quantos inimigos imaginários, eu lá criança com meu Superman de brinquedo, eu combati com meu soco arrasador, com superpoderes, e quantas mocinhas em apuros na minha imaginação eu já salvei. O cara, ou melhor, o Superman sempre está à frente ali da Liga da Justiça. E olha que imagem nós criamos como nosso padrão. Super-herói, um cara que bate nos seus inimigos, salva donzelas em perigo e é o líder, a primeira figura em destaque na Liga da Justiça. É claro que nem todo mundo é fã do Superman. Tem gente que gosta muito de outro super-herói, que pode ver, quando não é forte, com certeza ele voa ou usa algum equipamento que te dá poder. Às vezes, ele é até de uma raça mutante, ou ainda o símbolo de uma nação, com uma estrela no escudo, e que usa às vezes uma máscara. E por falar em máscara, veja só, como nós crescemos em nosso imaginário com máscaras de sucesso e de poder. Desde pequeno, nós vamos tentando criar alguns padrões estéticos. Ou teremos que ser fortes, ou desenvolvemos superpoderes. Veja só, quando nós vestimos as nossas crianças com roupas de super-herói, o imaginário delas também ganha poderes infinitos. O problema é que quando nós crescemos, muitas vezes nós não tiramos essas roupas e nem essas máscaras. E entender somente que com muito esforço e com muita dedicação, com treino e alimentação e também a suplementação que condiz com seus treinos, é que você vai conseguir aí atingir os seus objetivos. Claro, já quero deixar registrado aqui que a nossa fala não é uma crítica a quem treina e se dedica com muita seriedade, como é o caso dos fisiculturistas. Esses são muitos dos bons exemplos que, apesar de muitos considerarem como não atletas, o que é um engano, principalmente no Brasil, pois essas pessoas, os fisiculturistas, se dedicam a esse esporte, levam a rotina de treinamento e de suplementação com extrema seriedade, de uma modalidade que existe muito comprometimento. E olha que nós idolatramos outros atletas que nem treinam com tanta seriedade e que ganham milhões. Nossa grande crítica aqui é a você, que ainda não tirou essa máscara, não tirou essa fantasia e que acha que é forte simplesmente por tomar uma suplementação. Lembro que a suplementação esportiva não é um pó de pirim-pim-pim, que sozinha vai resolver aí toda a sua preguiça. Muitas vezes nós deixamos de fazer exercício, fazemos de qualquer forma, tentamos diminuir o nosso percentual de gordura e se você estiver achando que o suplemento vai fazer o exercício por você ou vai corrigir sozinho as reações do seu emagrecimento ou do seu ganho de massa muscular, das duas uma. Ou você está muito enganado ou não está fazendo uso de suplementação esportiva. É muito importante que você entenda a função dos recursos ergogênicos na atividade física, nos exercícios e no esporte. E principalmente, se você tem necessidade ou não de utilizar suplementos alimentares. O conhecimento sobre os recursos ergogênicos, com certeza, irão lhe proporcionar um diferencial muito grande no mercado de trabalho. No entanto, o nosso intuito não é esgotar essa discussão, é sim trazer para você pesquisas dentro das áreas e das atribuições profissionais que você possa utilizar da melhor forma. Outro fato curioso é que, ainda tentando descobrir o porquê dessa cultura estética, quase que de maneira selvagem, nós criamos não somente brinquedos feitos para os meninos que induzem padrão de beleza. Olha só esses bebês maravilha. Que coisa mais linda, né? Qualquer mãe ficaria encantada. Veja a Mulher Maravilha do desenho animado. Do desenho animado, hein? Vocês separaram essa cinturinha? Ai, que pernas avantajadas, que busto aparente. Só para ilustrar, veja como era a Mulher Maravilha antigamente. Esse era um símbolo de beleza de sua época. Mas vocês já viram agora como está a Mulher Maravilha da atualidade? Vou dar uma palhinha para vocês.
Bom, vocês viram realmente uma maravilha, né? Com certeza muitos pensaram, que mulher maravilha! Mas será que esse é mesmo o símbolo da Mulher Maravilha? Será que a sua esposa, a sua mãe, não são mulheres maravilha, mesmo sem ter esse corpo desenhado e escultural? Ou você mesmo? Será que você, que gosta de se cuidar, tem que organizar o seu tempo aí para poder, às vezes, ir à academia, arruma um tempinho para treinar e mesmo assim não tem conseguido emagrecer de forma tão efetiva, ganhar massa de forma tão efetiva, pois tem outros esforços que tem que fazer? Você às vezes estuda, trabalha, cuida dos seus filhos, da sua família. Será que você não merece esse título de Mulher Maravilha? Pense bem. E o Superman? Voltando nele, vocês já viram como o Superman, os atores foram ficando fortes aí com o decorrer do tempo? Fica aí uma reflexão. Será que é só uma suplementação? Será que essa sociedade tem trazido hoje ainda essa síndrome de Superman? Será que essas pessoas que hoje estão aí aparentes e que estão um pouquinho fora de forma, será que elas não são aí Superman e Mulher Maravilha? Entendam, pessoal, que a nossa intenção não é criticar quem leva os treinos a sério, quem malha direito, quem se alimenta, quem faz uso de suplementos de maneira orientada e consegue resultados. Nós queremos te mostrar que o Whey Protein não faz séries e repetições para você, que a creatina não vai melhorar o seu sistema energético, a sua produção de energia, se você não se mexer. Aliás, parabéns para você que faz o seu treino e que faz o seu dia o momento mais importante quando treina, que valoriza o seu personal trainer, que valoriza o seu professor. Eu bato palmas para você quando alguém pergunta, como você consegue ficar em forma? E você responde, eu treino, me alimento e faço tudo isso de maneira orientada, com profissionais formados para isso. A minha indignação é quando alguém faz a mesma pergunta, como você consegue ficar em forma? E alguém responde, eu tomo suplemento. Como se todo esforço e toda dedicação não contassem e o simples fato de tomar um suplemento já garantiria resultados. E o fato ainda mais preocupante, os praticantes de atividade física estão prescrevendo suplementos. Muitos nutricionistas estão prescrevendo exercícios. Tome muito cuidado com o que você escuta por aí. Quem toma suplemento e faz exercício não está automaticamente habilitado a prescrever treinos e nem dietas. Aliás, é muito importante você lembrar que as áreas de saúde devem estar sempre muito ligadas e você jamais realize prescrições alimentares se não tiver formação para tal. O conhecimento sobre nutrição é de grande importância. Pense bem o quanto você ganha conhecendo sobre as áreas da nutrição, as áreas de esportes, de educação física. No entanto, a sua prescrição só cabe ao profissional habilitado. Mas enfim, o que são os recursos ergogênicos? A palavra ergogênico já deriva de produção de trabalho, organ e genon, que significam trabalho e produção. Dessa forma, nós podemos entender o recurso ergogênico como tudo que vai te auxiliar na capacidade de desempenhar trabalho. Ou seja, tudo que te ajuda a realizar o exercício, potencializando e intensificando a sua eficiência, pode ser considerado um recurso ergogênico. Também, quando esse recurso ergogênico consegue evitar a sensação, o sintoma de cansaço ou de fadiga, ele é considerado também um recurso ergogênico. Dizemos que os recursos ergogênicos são sempre utilizados na melhoria da performance. Então, todo recurso utilizado para melhorar o seu rendimento, seja em uma simples atividade física, em um exercício ou um esporte, influenciando em aquisições físicas e mentais, e não somente na execução e na recuperação, pode ser considerado aí um recurso ergogênico. Então, essa associação que é feita entre o exercício e a sua recuperação pode ser providenciada ou pode ser propiciada pelo recurso ergogênico. Você sabia que o recurso ergogênico não é somente o suplemento? Já que
tudo que possa trazer melhorias no exercício e que pode melhorar o seu resultado é um recurso ergogênico, nós podemos considerar também um tipo de recurso que é o mecânico, ou seja, os materiais esportivos. Veja bem, se você comprar um bom tênis, com certeza vai conseguir correr melhor, ele vai melhorar o seu desempenho. E aí já pode ser classificado como um recurso ergogênico. Então, calçados, roupas que são especificamente projetados para melhorar os resultados em competições, são considerados então um recurso ergogênico mecânico. Podemos citar ainda os recursos psicológicos, também considerados como ergogênicos, pois toda vez que você tem um fator motivacional, está com autoestima, confiança, segurança e equilíbrio emocional, nós podemos caracterizar que o seu treino vai melhor. E assim você desempenha uma atividade melhorando ainda mais os seus resultados e as suas aquisições. E assim, nós vamos aumentando o nosso conhecimento e encontramos diversas classificações, mas, na maioria dos autores, quase de forma unânime, eles classificam os recursos ergogênicos basicamente em três: fisiológicos, farmacológicos e nutricionais. Os recursos fisiológicos são aqueles que vão estimular os processos fisiológicos naturais. Ou seja, eles melhoram a resposta fisiológica naturalmente, gerando potências e melhorias no seu desempenho. Não são considerados drogas ou esteroides. O Comitê Olímpico Internacional, ele proíbe esse tipo de recurso ergogênico fisiológico. E sabe por quê? Porque todo recurso fisiológico, ele vai potencializar o seu desempenho. Se a gente for pensar, o próprio exercício é considerado um agente fisiológico, porque ele aumenta a capacidade. Mas é claro que se você treina, não vai ser proibido pelo Comitê Olímpico Internacional por causa disso. Mas fica claro que alguns recursos fisiológicos, eles são proibidos. Como eu posso te explicar isso? A manipulação de alguns agentes fisiológicos melhoram a sua performance e o seu resultado. Por exemplo, a utilização de insulina, para quem não tem necessidade de utilizar isso por causa da saúde. Cargas de fosfato, doping de sangue, suplementação de oxigênio, entre outros recursos fisiológicos, vão aumentar aí o seu potencial. Veja que tudo isso, insulina, fosfato, sangue, oxigênio, estão intrínsecos em seu corpo, faz parte da nossa fisiologia. Porém, quando são manipulados, eles são vistos como dopagem. Por isso, esses recursos, mesmo que produzidos naturalmente pelo corpo, vão melhorar o rendimento porque foram manipulados, então ficam proibidos pelo Comitê Olímpico Internacional. Mas, sem dúvida, os recursos ergogênicos mais preocupantes são os farmacológicos. Eles simulam efeitos hormonais, agem como neurotransmissores, aumentam a capacidade física por meio de alterações no metabolismo, podendo inclusive afetar os componentes físicos, além de influenciar diretamente os aspectos psicológicos. No entanto, eles são muito contestados, pois muitas vezes podem agir inclusive negativamente na ação dos exercícios. Um bom exemplo dos recursos ergogênicos farmacológicos, talvez o maior exemplo, sejam os esteroides anabolizantes. Esses produtos são cada vez mais comercializados nos ambientes esportivos. Hoje, nós temos a triste realidade de ter esses esteroides anabolizantes vendidos nos banheiros das academias. Realmente é muito triste a gente poder presenciar isso, pois os nossos profissionais estão agindo de forma antiética. Tudo isso com a promessa de resultados de corpos esculturais e de grandes melhorias no desempenho esportivo. Entre os praticantes de atividade física, desportistas, isso já torna-se quase que uma prática em muitas categorias. Aqueles que não fazem nenhuma atividade também têm utilizado esse recurso farmacológico de forma indiscriminada, com resultados muitas vezes muito controversos. Por quê? Porque as melhorias nem sempre vêm meramente dos recursos farmacológicos, e sim de um efeito mental que ele acredita que vai ter melhorias. Nós chamamos isso de efeito placebo. Muitas pessoas acreditam que só terão resultados se utilizarem agentes farmacológicos. No entanto, os seus efeitos e seus riscos são bem conhecidos e explorados pela literatura científica. E nós não vamos especificar muito. Mas o que é sabido? Que este é um agente hormonal
feito principalmente à base de esteroides de testosterona e também de hormônios do crescimento, entre outros que são ali também fazem parte da formulação. Isso são utilizados por diversas pesquisas que comprovam que realmente o potencial do atleta pode ser melhorado sim. No entanto, os riscos são altamente prejudiciais à saúde na utilização de praticantes de atividades esportivas, sendo inclusive proibido em todas as categorias de esportistas. Mas a sua utilização, infelizmente, não se restringe só nos esportes. Não atletas têm sido cada vez mais consumidores desse recurso por fins estéticos, que na verdade, esses anabolizantes podem gerar grandes transtornos. Os anabolizantes, na verdade, eles foram criados para tratar de problemas de saúde. Pense bem, muitas pessoas nem sabem disso, utilizam os anabolizantes de maneira indiscriminada e não sabem para que eles servem. Na saúde, eles são utilizados em casos de pessoas que produzem pouca testosterona, isso leva à infertilidade. Há doenças compulsivas e degenerativas, casos de pessoas que estão definhando, estão emagrecendo, estão perdendo a sua massa muscular devido a câncer, portadores do vírus do HIV, e aí eles têm que recuperar essa massa muscular. E aí sim, esses esteroides anabolizantes são indicados. Outras categorias são lá na terceira idade, para melhorar o sistema imunológico, para melhorar a qualidade de vida daqueles idosos, daquelas pessoas que chegam na terceira idade e perdem muita massa muscular. Mas é importante lembrar que tudo isso, cada um desses medicamentos são indicados, prescritos e acompanhados por um médico que rigorosamente manipulam por exames clínicos e periódicos os efeitos que eles podem causar. É claro que nós não poderíamos deixar então de falar da grande vedete da nossa aula, os recursos ergogênicos nutricionais. Esses são de maior interesse, pois geralmente são destinados aí ao ganho de massa muscular, ao fornecimento de energia para a atividade física e também no anabolismo, ou seja, na recuperação da fadiga, entre outros benefícios. Quantos efeitos nós podemos conseguir se os recursos nutricionais forem ministrados de maneira correta e bem orientada? Mas será que eles também não podem ter efeitos adversos? Pense bem, o que você acha? Que os suplementos alimentares eles só trazem benefícios ou eles também podem trazer algum efeito adverso? Bom, é bem comum nós encontrarmos no mercado aí esses produtos. A facilidade e a diversidade deles é muito grande, porém ainda não existem pesquisas suficientes que vão confirmar cada uma das formulações. E o efeito ergogênico de cada um deles, às vezes, ainda é bastante controverso, apesar da forma indiscriminada de uso, trazendo então, às vezes, até diminuição do rendimento. É isso mesmo. As pessoas às vezes tomam suplementos e devido às sobrecargas orgânicas, demorando então o tempo que elas vão se recuperar, elas demoram mais para se recuperar e prejudicam o seu desempenho. Devido à individualidade biológica, que é aquele princípio científico em que cada ser é único e irrepetível, nós vemos que as necessidades nutricionais elas são muito individuais. Desta forma, é necessário planejar e precisamente entender as necessidades nutricionais de cada pessoa. Isso é feito por exames clínicos, mensurações de gastos energéticos em atletas e não atletas. Como podemos ver, somente o profissional habilitado, neste caso o nutricionista, está aí pronto para poder te fornecer a melhor prescrição de dieta, suplementos e alimentos. No entanto, nós notamos uma grande influência do profissional de educação física hoje exercendo essa função, prescrevendo e falando sobre suplementos. Essa é uma prática ilegal, pois esses profissionais não podem efetuar o procedimento de esclarecer sobre dietas e sobre suplementação, apesar de ter que conhecer sobre isso. Os efeitos fisiológicos do treinamento no organismo, sim, esses efeitos do treinamento são de responsabilidade do profissional de educação física, assim como os efeitos da nutrição são sobre a atuação do nutricionista. Então nós devemos respeitar cada uma dessas áreas, que, na verdade, devem atuar juntas.
Sempre que nós temos um bom profissional de educação física e um bom nutricionista trabalhando juntos, nós temos bons resultados. Dessa forma, então, a melhor e ética opção é que esses profissionais estabeleçam parcerias e que eles procurem sempre atingirem resultados de reeducação alimentar e exercício juntos. Assim, trabalhando juntos, nós teremos a realização de exercícios para os praticantes de esportes direcionados à potencialização de conquistas, realizando também um acompanhamento nutricional. Porém, quando essa relação entre o educador físico e o nutricionista não fica bem estabelecida, cria-se um quadro de utilização de suplementos que tem crescido. Os consumidores desses produtos não recebem orientação específica, o que torna o consumo de suplementos muitas vezes desnecessário, fazendo com que muito dinheiro seja gasto em produtos caríssimos que não produzem o efeito desejado por serem tomados de forma incorreta e sem nenhum critério. Muitas vezes, as razões para utilizar os recursos ergogênicos vão desde a necessidade de compensar uma dieta ou um estilo de vida inadequado, até os praticantes de exercício físico, atividade física e esporte que não se alimentam de maneira correta e fazem uso de suplemento para suprir suas necessidades alimentares. E até uma suposta compensação dos treinos de forma insuficiente. Assim, os suplementos são utilizados erroneamente em um treinamento deficitário, na tentativa de conseguir que os resultados esperados apareçam, principalmente no ganho de massa. Assim, o aumento de energia e do desempenho físico não vai ser compensado se houver falhas no seu treino. A sua alimentação é outro fator muito importante, pois é uma incoerência você fazer uso de suplementos alimentares se não tiver uma alimentação. A alimentação é fundamental para que os objetivos relacionados à performance sejam atingidos e para que consigamos alcançar cada vez mais um desempenho esportivo ótimo. No entanto, quando a alimentação ou o treinamento são insuficientes ou deficientes, com certeza os seus objetivos não serão alcançados e a sua performance será prejudicada. Podemos entender então que uma boa nutrição é muito importante para quem tenta ter um bom desempenho. Caso contrário, caso falte algum nutriente na sua dieta, isso vai ficar muito difícil para que você tenha seus resultados e a performance será prejudicada e aí sim você terá que utilizar alguns dos outros recursos, como por exemplo ter que retomar a sua dieta, retomar os seus exercícios. E a suplementação então, ela tem que ser feita de maneira específica e não para suprir aí um exercício mal feito ou uma dieta que não se complementa. Como você pode ver, ficou bem claro para você a importância de se alimentar de maneira correta e de praticar uma atividade física, um exercício ou um esporte com a mesma potencialidade. As necessidades diárias de um atleta são muito superiores a não atletas. Então, nós podemos justificar aqui que não faz sentido uma pessoa que não é do esporte que tome, às vezes, quantidades altíssimas de suplementos. Muitas vezes, para a população comum, quando se tem uma boa alimentação, até certo ponto eles se tornam até desnecessários. Bom, cada vez mais nós vemos que os praticantes de atividades físicas em academias estão tendo esse atrativo, tá? E muitas vezes os recursos ergogênicos aí nutricionais, os suplementos alimentares, são com um único fim estético. Diante então dessa grande quantidade de produtos no mercado, até de maneira didática, nós vamos utilizar uma divisão para que você entenda que a própria Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, utilizava. Eu gosto bastante e até utilizo nas minhas aulas para que os alunos entendam, pois essa classificação é bem fácil, sobre os recursos ergogênicos nutricionais. Claro, quero deixar aqui muito explicitado para você que esta não é uma normativa, tampouco uma legislação do Conselho Regional de Nutrição, pois nós entendemos que quando nós falamos para nutricionista, nós utilizamos uma linguagem um pouco mais específica. Mas o nosso público, aqui nós temos diversos profissionais de saúde, estudantes, praticantes de atividade física, esportes e exercícios, além de você que está aí muito interessado em saber sobre os suplementos alimentares, sobre os recursos ergogênicos.
Começamos então com os repositores hidroeletrolíticos. Esses produtos possuem diferentes concentrações de carboidratos. Eles são destinados aos praticantes de atividade física, podendo conter na sua fórmula potássio, vitaminas, minerais e eletrólitos, por exemplo, como cloreto de sódio, que terão como objetivo realizar aí a reposição hídrica e eletrolítica causada pela atividade física, repondo então líquidos e sais minerais perdidos com a transpiração durante a prática de exercício. É bem evidenciado na literatura científica também que o estresse térmico ele diminui o desempenho. Porém, o desconforto e a fadiga, eles às vezes são justificados pela reposição desse tipo de suplemento, para que você tenha um equilíbrio hidroeletrolítico melhor. Vocês encontrarão também algumas pesquisas de autores que afirmam que, apesar de ser importante na prática de exercícios extensos, somente em atividades físicas superiores aí a 2 horas é que fará o uso desse suplemento de maneira a melhorar aí as necessidades fisiológicas, utilizando então em casos de situações extremas de temperatura extenuante. Você vê só? Nós temos tanto pesquisas que vai defender aí com que esse suplemento seja utilizado, como outras pesquisas que vão dizer que a sua necessidade só será feita a partir da 2ª hora. Bom, outra classificação que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária dá, a Anvisa, são dos repositores energéticos. Esses produtos são formulados com nutrientes que permitirão o alcance da manutenção de um nível de energia de atletas que praticam atividades físicas e necessitam aí de dispor de muita energia, como o próprio nome diz, né? Esses repositores são compostos de aproximadamente 90% de carboidratos, podendo ainda ter na fórmula sais minerais, vitaminas, e a sua finalidade é de manter a energia dos atletas, podendo ser encontrado e comercializado como gel, certo? É muito comum que a gente veja gels aí de carboidrato em formulações líquidas ou mesmo em pó. É muito natural também a gente olhar para a academia e ver alguém ali com uma squeeze, balançando ali uma squeeze junto com água, com esse pó de carboidrato aí, tá? Nessa classificação nós temos ainda os alimentos proteicos. Os alimentos proteicos para atleta talvez sejam os mais consumidos. Sua formulação ela tem o intuito de aumentar a ingestão proteica complementar. Essas injeções proteicas elas são muito delicadas, porque às vezes elas são sim insatisfatórias. E assim, dentro da dieta de atletas, muitas vezes há necessidade de que se coloque aí essas injeções proteicas para que supra as necessidades alimentares das fontes habituais de alimentos. Os alimentos proteicos para atletas são compostos predominantemente de proteína hidrolisada. O que significa isso? Que a proteína foi fracionada por hidrólise, o que proporciona para o atleta benefícios na sua absorção e digestibilidade. Sua composição tem que ter no mínimo 65% de proteína de alto valor biológico. Essas proteínas são quais proteínas? Aquelas que possuem os aminoácidos essenciais em quantidades e proporções ideais para atender às necessidades orgânicas. E ainda há a obrigatoriedade de possuir no mínimo 50% das calorias da própria proteína. O que isso garante a você que é consumidor de suplemento? Que quando você compra um alimento proteico, um suplemento proteico, as calorias elas serão prioritariamente da proteína e não vão vir do carboidrato, por exemplo. Assim, podem fazer parte da composição dos alimentos proteicos também vitaminas associadas, minerais, desde que quando a gente faz uma soma dos percentuais, eles não superem o percentual da proteína. Apesar de fazerem parte da formulação de grande parte dos alimentos proteicos, nós temos ainda os aminoácidos de cadeia ramificada. Esses aminoácidos, como você pode já ter visto, eles são muito vendidos à parte. Não, às vezes não estão dentro da proteína, não estão dentro do pote de proteína, então se comercializa esses BCAAs também em frascos separados. Esses produtos, eles possuem em sua formulação diferentes concentrações de carboidrato, de aminoácidos de cadeia ramificada. Estou achando que eu já estou tendo que tomar um aminoácido aí. Esses aminoácidos são de cadeia ramificada, são a valina, a leucina e a isoleucina, que quando são aí colocados nesses potes, eles podem ser combinados ou isolados. E o seu objetivo
claro, é de complementar a dieta e de fornecer a energia necessária tanto para a atividade quanto para o anabolismo. Esses BCAAs, aminoácidos de cadeia ramificada, devem constituir no mínimo de 70% dos nutrientes em sua formulação, fornecendo em até 100% das necessidades diárias de cada um desses aminoácidos. Temos ainda os alimentos compensadores. Para que servem esses alimentos? Esses são produtos formulados para adequar algum componente da dieta que está carente. Então, na ausência de algum dos componentes, este produto entra como uma vedete, aí, complementando então. Geralmente são compostos de vitaminas, minerais ou uma formulação bastante variada de macronutrientes, proteínas, carboidratos e gorduras. E eles visam o que então? Visam que a sua dieta, a sua adequação nutricional, ela seja então alinhada e vocês tenham então um bom desempenho esportivo. Por fim, nessa classificação, nós vamos ainda lembrar, certo, que essa classificação é uma classificação que não traz a normativa da legislação do Conselho Regional de Nutrição. Nós temos os alimentos de fins específicos para praticantes de atividade física. Esses são formulados com finalidades metabólicas específicas e vão suprir, então, necessidades metabólicas que são muito específicas. Nós podemos citar, por exemplo, a creatina, que apesar de ter aí a composição de aminoácidos, ela tem um fim muito específico na geração de energia para os trabalhos de força, lá no sistema ATP-CP. Bom, nós temos sempre que entender que cada indivíduo necessita de cada um desses nutrientes de maneira específica. E sempre a orientação de um profissional habilitado da nutrição é que vai fazer a grande diferença aí. Lembramos que muitas vezes os suplementos alimentares, os suplementos nutricionais, eles estão muito ligados aos esportes, mas os alimentos, eles são aí bastante importantes também para que você tenha bons resultados. Vimos então essa importância de você manter uma excelente dieta, um programa de exercício correto e orientado e que os suplementos não vão resolver falhas no seu treinamento, na sua alimentação. Se você quer ter bons resultados, vá ver qual que é a sua necessidade energética, controle o seu exercício, procure um bom profissional e com certeza você atingirá aí os seus objetivos. A suplementação, ela ainda é muito questionada. Alguns estudiosos chegam a condenar o uso de suplementação. Argumento que eles usam, que muitas pessoas não sabem quantificar, certo? Que as pessoas às vezes não conhecem as necessidades energéticas. E aqui nós abrimos um grande parênteses. Mesmo dentro da área de nutrição, é necessário que o nutricionista se especialize em nutrição esportiva. Outra colocação que é muito feita pelos estudiosos é que não existem muitas pesquisas que destacam a suplementação. Algumas modalidades específicas, esses suplementos nem são às vezes experimentados. Não faz-se pesquisas, por exemplo, com às vezes atletas lá do atletismo, certo? Especificamente com eles, muitas pesquisas são experimentais, feitas em ratos, e muitas vezes a gente não consegue replicar essas pesquisas em humanos. Entretanto, outros grupos de autores concordam que os suplementos são importantes, que eles são úteis e que dentro do planejamento, certo, específico de um treinamento, dentro da planificação de um exercício, eles fazem parte de um componente de alto nível e que devem ser, sim, colocados quando necessário. Viu como no meio científico não existe ainda um consenso? Na verdade, o que nós sabemos é que os recursos ergogênicos, quando bem orientados, eles terão sim efeitos benéficos. Sabemos que muitos praticantes de atividade física, esportistas e atletas utilizam suplementos alimentares como parte da sua rotina de treinamento e mesmo de competições, e que esses suplementos eles fazem diferença. Nós vimos principalmente que vitaminas, minerais, a proteína, a creatina e vários outros ergogênicos são hoje parte do treinamento também. Esses produtos devem ser, obviamente, orientados por um profissional habilitado. Isso parece bastante redundante, mas eu vou falar isso sempre. O profissional deve ser sempre capacitado para prescrever tanto dieta quanto exercícios, pois muitas pessoas aí não dominam o campo das ciências nutricionais e estão indicando esses produtos sem nenhum conhecimento,
sem nenhuma avaliação, trazendo a vocês riscos potenciais. Lembre-se, sempre que você tiver que agir, haja com sabedoria na sua profissão. O conhecimento, quando ele fica guardado, ele só alimenta a pessoa que o detém. Já o conhecimento, quando a gente consegue participar de aulas como essas, nós sociabilizamos o conhecimento e aí ele sustenta uma multidão. Tome muito cuidado com as suas escolhas, pois elas podem salvar a sua vida. Deixo aqui um forte abraço para você e até a próxima!